Hora de falar sobre o salário de De Ossa, que está bem perto de virar o primeiro reforço do Vasco para a janela da metade do ano, possivelmente o primeiro reforço com participação de Marcos Lamack. De Ossa aceitou fechar com o Vasco por empréstimo, que vira obrigação de compra na virada do ano, mantendo o seu atual salário. No Betis, ele ganha 190 mil euros por mês. A gente está falando de 1.080.000 reais mensais, maior vencimento que o De Ossa já ganhou desde que se tornou profissional. Vale a lembrança de que esse atleta pertencia até metade do ano passado ao Monterrey do México. Foi nessa oportunidade, na janela de julho, que o Palmeiras tentou contratá-lo. O De Ossa tinha o sonho de jogar na Europa e preferiu se mudar para o Betis ao Palmeiras. Por lá a coisa não acabou funcionando tão bem. Ele até jogou como titular, mas não deixou a melhor das impressões. Surgiu o convite / proposta do Vasco e o acordo só aguarda os últimos detalhes burocráticos. As garantias bancárias já foram apresentadas, o Betis aceitou e o jogador está bem perto de se transferir empréstimo com obrigação de compra, 10 milhões de euros que começam a ser pagos a partir de 2027. O Flamengo que está tentando barrar a venda do rival Vasco em relação à SAF. Nos últimos dias, o Flamengo notificou o Vasco de que havia irregularidades na transferência da venda da SAF para Marcos Lamack. Depois, o Flamengo acionou a agência da CBF para sugerir veto a essa transferência para o Marcos Lamack. Quero contar que a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol já pediu esclarecimentos ao Vasco após essa intervenção rubro-negra. O Vasco agora tem um prazo para explicar como é que está funcionando essa história. O Flamengo cita o artigo ou alguns artigos da Lei Geral do Esporte e do Fair Play Financeiro da CBF para justificar que essa venda é irregular. O motivo, óbvio e básico, porque o Marcos Lamack, que está comprando o Vasco da Gama, é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A Leila é casada com José Roberto Lamack, Leila e Zé Roberto são donos da Crefisa, e o filho do José Roberto Lamack é quem está comprando o Vasco da Gama. Segundo o artigo 86 do Fair Play Financeiro, esse artigo veda que qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha direito ou detenha direta ou indiretamente controle ou influência significativa sobre mais de um clube. O que o Vasco vai alegar é que Marcos Lamack é um, Leila Pereira é outra. Não há uma participação direta de uma mesma pessoa à frente de dois clubes. Queria muito saber a sua opinião sobre o tema. Você acha que o Flamengo está certo em levar essa questão adiante? O Vasco corre algum risco de essa venda não avançar? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Um completo absurdo! BAP, presidente do Flamengo, foi até a CBF buscando o cancelamento da venda do Vasco da Gama para Marcos Lamack. Eu vou trazer essa informação para você aqui na tarde desta sua quinta-feira. É de fato revoltante. A pergunta que eu faço é medo ou respeito por parte do Flamengo? Além disso, tem também informações importantes relacionadas a Nelson de Ossa. O Vasco segue buscando fechar a contratação do meia colombiano. E também é importante lembrar, hoje é dia de Vasco da Gama. Já às 7h30 da noite, a bola rola para Vasco e Vitória dentro do Barradão. E é claro, eu vou trazer também informações importantes sobre essa partida para você aqui neste vídeo. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês este nosso Fala Gigante, já trazendo essa informação que saiu nas últimas horas desta quinta. Uma notícia que me revolta, uma notícia que mostra mais do que nunca, meu amigo, o seguinte: o tamanho e a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esta é a grande realidade. O Vasco da Gama é gigantesco e atitudes como esta do BAP evidenciam mais do que nunca isso, que o Vasco é gigantesco e há um medo por parte dos rivais do retorno do Clube de Regatas Vasco da Gama à primeira prateleira do nosso futebol. Pois o Flamengo acionou nas últimas horas a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol para análise e eventual veto da negociação entre Vasco da Gama e Marcos Lamack. Importante lembrar para você que não sabe, Marcos Lamack tem um acordo de investimento encaminhado para a compra do futebol do clube, do nosso Vascão. A seção 9 do Regulamento de Sustentabilidade Financeira da Agência Nacional de Regulação, que
trata da situação envolvendo multiclubes, é citada pelo Flamengo ao acionar a agência, tá? Inclusive, o Flamengo cita isso como base para a operação que deveria ser vetada pela agência da venda do Vasco para Marcos Lamarque. Além de citar a seção 9 do regulamento, o Flamengo também cita o acordo 62 da Lei Geral do Esporte. O Flamengo entende que pelo fato de Marcos Lamáquia ser filho de José Roberto Lamáquia, que é casado com Leila Pereira, essa operação não pode ter andamento, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. O artigo 80, o texto da Lei Geral do Esporte que o Flamengo utiliza, né, para buscar esse veto diz assim, ó: duas ou mais organizações esportivas que promovam a prática esportiva profissional, disputem a mesma competição ou a mesma série ou divisão de uma competição, quando for o caso, das diversas modalidades esportivas disputadas profissionalmente quando uma pessoa natural ou jurídica, direta ou indiretamente, por meio de relação contratual, explore, contrate ou administre direitos que integrem seus patrimônios. E segue: uma mesma pessoa natural ou jurídica, direta ou indiretamente, seja detentora de parcela do capital, com direito a voto ou de qualquer forma participe da administração de mais uma sociedade ou associação. E é nesse parágrafo que o Flamengo se debruça, alegando que, pelo fato de Marcos Lamáquia ser enteado de Leila Pereira, são dois familiares comandando dois clubes no futebol brasileiro. A Leila comandando o Palmeiras e Marcos comandando o Vasco. O Flamengo, então, cita isso como algo ilegal. BAP foi até a justiça, BAP busca o veto da venda do Vasco para Marcos Lamáquia. Essa é a situação, amigo torcedor Cruz Maltino. Importante lembrar que antes mesmo do Flamengo acionar a agência, a própria chegou a notificar o Vasco da Gama recentemente sobre as notícias da negociação, né, que vinham já sendo colocadas pela imprensa. José Roberto Lamáquia é o avalista do negócio e nos últimos dias ambos, tanto José Roberto Lamáquia quanto Marcos Lamáquia, já se manifestaram sobre a compra de futebol do Vasco da Gama, confirmando que essa compra vai acontecer. Mas, volto a repetir, eu, Lucas, fico revoltado quanto a isso. Fico. Porque não tem por que o Flamengo se meter nisso, cara. Por que o Flamengo tá se metendo nisso? Nenhum outro clube do futebol brasileiro. Apenas o Flamengo. É medo ou respeito? Eu acho que essa tem que ser a pergunta. Muito firme, muito direta. É medo ou é respeito? O Palmeiras não se envolve. Os políticos do Palmeiras. O Corinthians não se envolve porque o Corinthians poderia estar com medo. É como a Leila comanda o Palmeiras e o Marcos Lamáquia vai comandar o Vasco. O São Paulo não se move. O Santos não se move. O Botafogo não se move, que é um rival do Vasco. O Fluminense não se move. Por que o Flamengo está se metendo? É medo de perder o protagonismo no futebol brasileiro? É medo de ver o gigante Clube de Regatas Vasco da Gama de volta à primeira prateleira? Porque no fundo, o Flamengo sabe que o único clube que pode ser um calo no sapato desses caras, o único clube que tem capacidade de botar o Flamengo no lugarzinho deles, é um só, que é o nosso Vasco. Enquanto o Vasco da Gama estava, ó, no topo, na elite, na primeira prateleira, o Flamengo não existe. Tu pode pegar os principais momentos da história do Vasco da Gama. Os camisas negras, Flamengo inexistente, apanhava do Vasco. Podemos falar do Expresso da Vitória, apanhava do Vasco. Flamengo inexistente. Quando surgiu o Flamengo do Zico, tinha o Vasco pela frente, tomava. No ano auge do Vasco, ali na década de 90, o Flamengo sumiu do mapa. Então o Flamengo sabe muito bem que enquanto o Vasco estiver forte, o Flamengo jamais será o supremo no futebol brasileiro. E esse é o grande medo dos caras. O Vasco da Gama voltar a ser forte. Mas voltará a BAP. Não adianta você ir até a CBF, apelando para a CBF, para tentar vetar a venda do nosso Vasco. Bom, deixa aí, é claro, a sua opinião
nos comentários, um absurdo, cara. Sinceramente, uma vergonha que esse BAP está fazendo. Bom, vamos prosseguir com esse nosso Fala Gigante, né, cara? Vamos trazer informações, inclusive, já relacionadas ao próprio Marcos Lamack, que se diz sobre a venda, né, da SAF e logo em seguida a chegada de novos reforços, porque nas últimas horas o Vasco da Gama segue avançando pela contratação de Nelson de Ossa. E a informação que eu venho trazer aqui a você na tarde desta sua quinta-feira é que o Vasco aceitou pagar o salário integral do jogador, tá? Os vencimentos mensais de Nelson de Ossa giram algo em torno de R$1.100.000 por mês e o Vasco da Gama deixou muito bem claro ao jogador e ao próprio Roberto que está disposto a pagar integralmente o salário do atleta, algo que vinha também sendo um pequeno entrave entre Vasco e o clube espanhol, já que o Vasco vai fazer um empréstimo do Nelson de Ossa até o meio do ano que vem, e logo após esse empréstimo aí sim que o Vasco da Gama vai comprar os direitos econômicos do jogador. Então o Vasco se disponibilizando a pagar é mais um ponto positivo que aproxima o nosso Cruz Maltino da compra dos direitos econômicos do atleta e logo em seguida também a chegada de Nelson de Ossa ao nosso Vascão. Te anima? Bom, a mim me anima demais ver o Nelson de Ossa chegando na colina histórica. Bom, vamos continuar, né, com esse nosso Fala Gigante, inclusive só para trazer informações, enquanto o Vasco da Gama não sela de vez, né, a contratação do Nelson de Ossa, o Nelson de Ossa se apresentou, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, nesta nossa quinta-feira, ele se apresentou essa semana, perdão, o Roberto, segue treinando normalmente, tá, ainda com o futuro, é claro, indefinido, não bateu o martelo, não assinou o contrato, o acordo já está encaminhado, mas o contrato não foi assinado, então ele segue treinando com o elenco do Real Betis na Alemanha. Assim que o Vasco da Gama fechar o negócio, o Nelson de Ossa, então, embarca em direção ao Rio de Janeiro. Para fechar com vocês, este nosso Fala Gigante, falar sobre Vasco, cara, porque hoje, já, às 7h30 da noite, faltam pouquinhas horas, para termos o retorno do Vasco da Gama à temporada de 2026, né? O Vasco agora busca recalcular a rota no Campeonato Brasileiro, depois de um péssimo início de temporada com o técnico Fernando Diniz, depois, inclusive, também de um péssimo momento com o técnico Renato Gaúcho no comando do nosso Vasco da Gama. O Vasco agora tenta, com Pedro Emanuel no comando da equipe, se reerguer no Brasileirão. O Vasco da Gama terá pela frente um Vitória, que volta a campo depois de 20 dias de preparação, com 4 reforços contratados. O Vasco da Gama só contratou o Paulinho até o momento, tá? Vitória, enquanto isso, tem 4 novos jogadores à disposição do técnico Jair Ventura. Vitória está na 13ª colocação, enquanto o Vasco na 17ª. O Vitória é uma equipe muito regular no Brasileirão, uma equipe que está na 13ª colocação, conquistou o título da Copa do Nordeste, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Então o Vitória tem uma força absurda dentro de casa, dentro do Barradão, conquistou 19 de seus 22 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro dentro de Salvador, e o Vasco da Gama vive um momento muito irregular e, acima de tudo, pressionado, até porque não sabemos como será o desempenho do técnico Pedro Emanuel. O Vasco chega então hoje na zona do rebaixamento. Pedro Emanuel teve menos de uma semana para conhecer o elenco antes da estreia que acontecerá nesta noite de hoje. O português deve manter a base do time que vinha sendo comandado, né, pelo Bruno Lazzaroni. A grande dúvida fica para a ponta esquerda. Se Andrés Gomes, que ficou de fora durante todo esse período de treino, pois estava cedido à seleção da Colômbia, será titular nessa noite de hoje. Caso Andrés Gomes permaneça no banco, a equipe deverá ser a equipe titular deverá ter Léo Jardim no gol, Robert Chan e Carlos Cuesta na zaga, na lateral direita Paulo Henrique, na lateral esquerda Cuiabano, uma trinca de volante com Rojas, uma trinca de meias, né, com Rojas, Barros e Thiago Mendes, e no ataque Adson, Nuno Moreira e Spinelli, ficando exatamente a dúvida se Andrés Gomes entrará na vaga que hoje é do Nuno. Mas o Vasco, então, se prepara assim para enfrentar a equipe do Vitória nesta noite de quinta-feira. É um jogo decisivo, é um jogo importante, é um jogo pesado, é um jogo duro e um jogo de muita pressão para o elenco Cruz Maltino. Vasco terá o retorno do Jair para essa partida e um retorno também muito importante do próprio Andrés Gomes nessa noite de quinta. A ver como Pedro Emanuel vai fazer essa sua estreia no nosso Vasco.
Empolgado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sua quinta-feira. E já já teremos, enfim, de novo nosso pós-jogo para resenhar, falar muito de Vasco e Vitória, trocar uma ideia, trazer informações. Eu espero você aqui. Por volta das 9h30 da noite, eu estou entrando ao vivo aqui no canal para falar sobre Vasco da Gama e Vitória pela 19ª rodada do Brasileirão. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.